eu percebi que eu estava passando muito tempo consumindo a vida das outras pessoas do que de fato vivendo a minha. E esse é um relato real de uma pessoa real que tem tentado diminuir o tempo de tela, o tempo em redes sociais. Então, vamos lá. A gente sabe que as redes sociais de hoje não são as redes sociais de anos atrás, as redes sociais que surgiram, né, há muito tempo. Antigamente a gente tinha muito controle sobre o que aparecia no nosso feed, né? Então, por exemplo, no Facebook, para você ver as fotos que as pessoas postavam, compartilhamentos e tudo mais, você fazia uma solicitação de amizade, né? Assim que a pessoa aceitava, vocês viravam amigos e aí vocês começavam a ver os posts um dos outros. E com o Instagram tem a ferramenta de seguir, né? Então, a partir do momento que você segue a pessoa, você começa a ver os stories, o feed e tudo mais. E era assim. Sempre que a gente queria ver como estavam os nossos amigos, os nossos familiares distantes, a gente fazia isso. Não são as mesmas redes sociais, né? Então, hoje a gente vê muito a comercialização de conteúdos. Hoje em dia, a primeira coisa que acontece quando a gente abre o Instagram, por exemplo, é uma enxurrada de anúncios, de propagandas, de publicidade, de reels de pessoas que você não conhece, de influenciadores que você nunca nem viu, aparece posts de pessoas que você não segue, então a gente não tem o controle que a gente tinha antigamente, né? E aí acabou que nesses últimos meses, mais precisamente no final do ano passado, eu comecei a perceber o quanto as redes sociais, principalmente o Instagram, estava me fazendo mal. Não só pela questão da comparação, né, por ser uma rede social onde todo mundo é perfeito, as famílias são perfeitas, relacionamentos perfeitos, filhos perfeitos e enfim. Mas também pela questão da ansiedade, o imediatismo de ficar sempre ali, ó, scrollando, vendo a vida dos outros. O escritor do livro Minimalismo Digital, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os estímulos e as recompensas diárias que a gente dá pro nosso corpo, pro nosso cérebro. Ele fala que uma coisa é você gastar algumas horas do seu dia em máquinas caça-níqueis lá em Las Vegas. Outra coisa é você levar a máquina de caça-níqueis para sua casa e ficar o dia inteiro puxando a alavanca. E é exatamente isso que a gente faz com o nosso celular. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz já é abrir o WhatsApp, verificar as notificações, aí quando vê já tá passando os stories das pessoas, aí quando vê já tá rolando o feed, e aí sai da cama, leva o celular pro banheiro enquanto escova os dentes, fica lá assistindo um vídeo, aí vai tomar café, coloca já até o suporte ali em cima da mesa para assistir o vídeo enquanto tá comendo, e assim acontece. O celular é a nossa alavanca diária, toda hora a gente fica puxando, estimulando, estimulando, e isso faz muito mal pra gente, porque a gente fica liberando dopamina, 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 e não é aquela dopamina que faz bem, a dopamina do pós-treino, a dopamina de fazer algo que levou tempo, que exigiu um esforço, e quando a gente termina de fazer, o nosso corpo libera, né, a dopamina no sentido de, nossa, que bom que eu fiz isso, que bom que deu certo. Mas não, o que a gente faz com o nosso celular é extremamente prejudicial. Eu comecei a ver que eu estava perdendo muito tempo da minha vida com isso. Se a gente substituir o nosso tempo de tela por coisas boas, por coisas que vão nos edificar, com certeza a nossa vida vai ser outra. Nós teremos a melhor versão de nós mesmos. Então eu comecei a perceber que eu poderia trocar esse tempo de tela no Instagram, por exemplo, por leitura, né? Poderia começar a ler um livro, fazer um curso, praticar algum esporte, alguma atividade física. A gente entra no Instagram, a gente começa a fazer muitas coisas, né? Eu, por exemplo, entrava no Instagram, aí via a fofoca de um fulano, aí entrava na fofoca do fulano, aí ia nos comentários, aí que falava de uma outra pessoa, aí o fulano que retrucava aquilo lá, enfim, quando eu via, eu já tinha passado muitas e muitas horas no Instagram consumindo a vida de outras pessoas, pessoas essas que eu nem conhecia. Antigamente a gente ainda poderia falar que a gente via a vida dos nossos amigos, hoje em dia a gente não pode falar isso. Inclusive a Meta no ano retrasado falou, né, que em 2025 ou 2026, salvo engano, apenas 7% do nosso feed seria de conteúdo dos nossos amigos. Ou seja, as redes sociais que foram criadas para interação entre amigos e familiares não tem mais hoje. Hoje em dia a gente só consome, né? Até que a gente percebe que nossos amigos, familiares, pessoas reais estão postando cada vez menos no Instagram. Antes de eu desativar o meu Instagram, né? Desativei meu Instagram em fevereiro desse ano de 2026. Eu já tinha começado a tomar algumas atitudes. Então, por exemplo, eu tinha 1.000 e poucos seguidores, fui para 183 seguidores, fiz uma limpa. Porque eu olhava para aqueles seguidores, primeiro, tinham pessoas que eu não conhecia, de uma época que eu tive meu Instagram aberto.
Tinham pessoas que eu até conhecia, mas não interagia mais, amigos que já não eram mais amigos, conhecidos que já não faziam mais parte do meu ciclo social. E aí, quando eu postava algum story, raramente, né, e eu ia ver quem tinha visto, eram pessoas que eu, às vezes, nem sabia dizer quem era, sabe? Então aquilo me incomodava, porque eu não queria que estranhos vissem a minha vida, estranhos soubessem da minha vida. Até porque meu Instagram era privado. Então fiz essa limpa. Outra coisa que me incomodava muito era saber que as pessoas saberiam da minha vida através das redes sociais. Então eu gostaria que aquelas pessoas que sobraram ali, as 183, que são pessoas do meu convívio, são pessoas que gostam de mim, que eu gosto delas, eu queria que essas pessoas soubessem da minha vida através do que sai da minha boca, e não o que eu apresentava, o que eu postava e compartilhava nas minhas redes sociais. O que me incomodava bastante era isso, eu ia ver uma amiga, ou enfim, reunir amigos ou familiares, e aí cada coisa que a pessoa ia contar de novidade da vida dela já não era mais novidade, porque ela já tinha postado nas redes sociais. Comecei a fazer uma faculdade. Ah, eu vi lá que você postou no Instagram, legal. Ah, eu fiz uma viagem pra tal lugar. Ah, eu vi, nossa, muito bonito lá, eu vi que você postou no Instagram. Então, assim, sempre que você ia contar uma novidade pra pessoa, ou sempre que alguém ia contar algo pra mim, eu já sabia, porque ela mesma já tinha postado toda a vida dela no Instagram. Então, a gente sabe muito da vida das pessoas, né? A gente sabe o que a pessoa tá almoçando, a gente sabe onde a pessoa tá, a viagem que ela fez, o restaurante que ela foi, a academia que ela treina, a gente sabe muito, principalmente aquelas pessoas que a gente não conhece. Fora todos os problemas que esses estímulos trazem para nossa vida, tanto para a vida de adultos quanto para a vida de crianças. Estudos já mostram isso. Crianças com esses hiperestímulos, esses desenhos animados, essas luzes, tudo muito colorido, isso estimula eles e chama atenção. Não é à toa que hoje em dia a criança sai do útero, os pais já atacam o celular lá para a criança parar de chorar, né? E isso acaba atrapalhando no desenvolvimento da linguagem, da socialização. Crianças que só ficam ali no celular, passando vídeo, elas vivem naquele mundinho e chegam a ponto de estar com outras crianças, elas não sabem interagir. Para os adultos, da mesma coisa. A gente fica com problema de atenção, a gente perde o foco, a gente fica preguiçoso, a mente fica preguiçosa. É muito confortável pra gente, né? Tá ali debaixo da nossa cama, no sofazinho, de boa, só mexendo no celular, só passando vídeo, story, um feed totalmente interminável, do que gastar energia. Se é algo que demanda pensar, se é algo que demanda meu esforço físico, pra quê que eu vou fazer isso? Quando a gente de fato precisa pensar, quando a gente realmente precisa fazer algo que demanda esforço físico, a gente não quer, não, dá muito trabalho, deixa, eu vou ficar aqui, sabe? E isso impede a nossa evolução, impede o nosso crescimento pessoal. E aí, como eu falei, a gente não tem mais esse controle. A gente pega o celular e a gente tem um falso controle de, eu bloqueio quando eu quero, desbloqueio quando não quero, posto quando eu quero, tal. Mas o que você consome? A gente não escolhe, principalmente hoje com o TikTok, né? Como eu falei, antigamente o Instagram, por exemplo, chegava um certo tempo que você ficava lá rolando o feed que acabava, porque eram só as pessoas que você seguia, só os seus amigos, seus familiares. Hoje não, é um feed totalmente interminável de coisas aleatórias, de pessoas que você não segue, então a gente não tem o controle do que a gente vê, a gente não tem esse filtro. O algoritmo nos empurra mais e mais e mais conteúdo, porque é isso que as plataformas querem, elas querem faturar com isso, elas querem lucrar com isso. Então, para eles é muito melhor ter uma plataforma em que tem muita publicidade, porque isso enche o bolso deles de dinheiro. Não sei se vocês lembram, mas cada plataforma, cada rede social tinha um tipo de personalidade, né? Então, o Facebook, a gente compartilhava posts de outras pessoas, posts de páginas, ou colocava fotos nossas, pensamentos, etc. Snapchat, por exemplo, tinha aquele mecanismo, né, de 24 horas, você postava alguma coisa ali do seu dia a dia, uma coisa assim, sem pensar muito, e aí em 24 horas aquela postagem sumia. E o Instagram era uma rede mais voltada para fotos, né? O Twitter também, uma rede mais focada em pensamentos, em reflexões, em mais textos, né? Daquilo que você estava pensando, e enfim. E agora, todas as redes sociais têm a mesma roupagem, têm a mesma cara, e tudo isso para fazer com que a gente se prenda. Tá no YouTube, tem o Shorts, você vai pro Instagram, tem o Reels, no TikTok é o TikTok, e aí, por exemplo, o Snapchat, que tinha aquela questão dos stories lá em 24 horas, foi pro Instagram, né? O Instagram copiou o Snapchat, e aí todo mundo copiou o TikTok. Então, assim, todas elas têm a mesma roupagem para prender a gente, para fazer com que a gente não saia dali, sabe? Então, cansei aqui do Instagram.
Vou pro TikTok. TikTok também. É um feed interminável. Cansei do TikTok. Aí você vai para outra plataforma. Então todas elas têm a mesma cara. Posso simplesmente abrir o YouTube e escolher ver um vídeo comprido. Essa é a essência do YouTube, né? A essência do YouTube são vídeos longos, vídeos acima de 8 minutos, 12 minutos, tem vídeos com mais de meia hora, né? Com bastante retenção, porque também muitas pessoas estão cansadas desse conteúdo raso, sabe? 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto no máximo, nosso vídeo já é cansativo, a pessoa já tem que clicar lá para acelerar, porque as pessoas não estão mais sabendo esperar. A gente está vivendo num mundo totalmente imediatista e nós estamos imediatistas, né? A gente vai ouvir um áudio no WhatsApp e a gente quer colocar em 1.5x, 2x, a gente não tem paciência, a gente acelera um vídeo no TikTok que já é rápido. A gente tem que recapitular a nossa vida, trazer mais leveza para nossa mente, ter mais esse respiro, sabe? E realmente ir atrás de conteúdos mais profundos, coisas que nos façam refletir, que nos façam pensar. A gente já vive esse mundo, né? Onde todas as plataformas, os conteúdos são criados justamente para prender a sua atenção ali nos 3 primeiros segundos, se reteu bem, senão a pessoa já perde pro dedão. Então busque-se a sua melhor versão, sabe? Pega esse tempo que você gasta na tela e investe em faz alguma coisa nova. Tem um tempo de qualidade com você mesmo ou com seus amigos, né? Adquira um novo hobby. Então, existem tantas coisas, né? Você pode se exercitar, correr num parque. Um tempo que você estaria gastando nas redes sociais ou com o celular, ou, enfim, com qualquer coisa que seja. Isso também vale para a televisão, tá? Tem gente que é viciada na televisão, viciada em ver séries, e, enfim. Esses livros aqui que eu citei, que é o Minimalismo Digital e o Essencialismo, eu vou colocar aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse em ler, tá bom? E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, assim como eu tenho tentado diminuir o meu tempo de tela, meu tempo na internet, porque eu sei que isso não faz bem para mim e eu quero buscar uma melhor versão de mim mesma. Não quero ser melhor que ninguém, deixando de usar as redes sociais, mas quero ser uma melhor versão da Camila. Espero que você também busque ser a sua melhor versão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!